Bom, quem viu o filme do Kleber Mendonça, o Agente Secreto, ficou se perguntando por que que o agente secreto não é agente secreto. Até quem não viu, procurou saber, né? Tem essa questão, né? Porque foi muito falado isso, mas também agora tem uma outra situação. É como se fosse o Rosebu do filme. Rosebu é aquela coisa que explicaria tudo lá do Cidadão Kane, do Orson Welles, mas que ninguém sabe até hoje muito bem o que é o Rosebu, né? E o Rosebu do Kleber Mendonça é a pirraça, né? E aí, eu consegui entender direitinho, assim, é claro, né? A gente tem chaves interpretativas, né? Cada um interpreta do seu jeito, mas enfim, relativamente bem como é que funcionava o mecanismo do agente secreto, escrevendo no Substack com mais detalhes, vou deixar o link, mas a questão aqui é mais falar sobre a pirraça. Se der, eu falo um pouquinho mais sobre esse título, né? Mas fala de algumas coisas ali internas ao filme, fazer um comentário rápido, mas que seja direto a esses pontos, né? A questão é a seguinte: pirraça, né? O Brasil estava vivendo em pirraça, de pirraça, fazendo tudo de pirraça. Beleza, tá no contexto da ditadura militar. O Kleber Mendonça fala que não é um filme sobre a ditadura, mas é um filme sobre a memória nacional. Ou seja, de alguma maneira é uma releitura da história do país, não é isso? E logo de cara, você vê, né, no começo do filme, você já vê a polícia ali chegando, a polícia pedindo, né, um faz-me rir para poder, né, enfim, extorquir a pessoa ali, né, enfim, o procedimento que seria tradicional, que seria normal da polícia brasileira. Você vê se repetindo, né? Própria forma caricatural com que os agentes de polícia são classificados, são apresentados no filme, como a repartição pública é apresentada no filme também como uma coisa totalmente improvisada, uma coisa, sabe? É tudo no jeitinho. Eu acho que uma das formas de se entender a pirraça é o jeitinho brasileiro, né? Essa leitura sobre o jeitinho que tem várias questões, né? Tem uma fortuna crítica imensa nessa coisa da sociedade dos favores, né? O brasileiro, ele consegue as coisas na base do favor ou do jeito, né? Ele consegue dar um jeito. O favor é uma das formas de se dar um jeito. Mas isso é muito curioso, né? Uma coisa que eu, enfim, sempre repito, porque a leitura do favor, que é muito clássica na sociologia do Roberto Schurz, é um trato intra-elite, né? Se você for fazer uma análise da elite nacional, de fato, o que rola, ou também internacional, em outros lugares também, grupos pequenos, grupelhos, né? São os mais ricos, são aquelas pessoas, né, que se conhecem aí desde a infância, enfim, famílias e tudo mais, ou que entram para esse clube, eles, né, trocam favores entre si, né? A pessoa que é mais pobre é mais difícil de trocar favor, que vai oferecer às vezes o quê, né? Em troca, né? Vai oferecer carinho, vai oferecer amor, proteção e tal, mas grana, alguma coisa assim, né, material, é mais difícil. Então, o favor ele serve muito como uma análise de elites, mas nem tanto para quando você amplia essa análise para poder falar da sociedade brasileira como um todo, acaba entrando naquela questão. Ah, o Estado brasileiro é ineficiente, o Estado brasileiro, né, não funciona, né, ele é frágil, né, a ponto de cair em tentações autoritárias de tempos em tempos. Isso faz parte do contexto desse tipo de leitura. Que tudo bem, nós temos, né, essas recorrências históricas, né, esses eternos retornos de uma espécie de autoritarismo. É uma forma, né, de se criar estados de exceção aqui no Brasil, do autoritarismo ou através de medidas de livre mercado, como foi na época do auge do neoliberalismo, que não tinha a face, né, de autoritarismo, de autoritário, né, no caso ali, né, os governantes tinham o tecnês, era uma tecnocracia, que também era chamada assim, o governo militar também aparecia como um governo brando, né, essa coisa toda dos porões e tal, isso foi aparecendo depois. Como quando você pega também um governo neoliberal, é um governo que você vai só, né, fazendo uma análise assim melhor, pegar a polícia do Alckmin, né, uns clássicos aí do liberalismo brasileiro, você vê a violência que elas fazem. Os governadores ali durante a época da redemocratização, os governadores todos do PSDB, governadores liberais, e uma série de chacinas acontecendo no Brasil,
né? Os porões saíram, né? Os porões estavam sem freio, né? Parece que piorou a questão, né, né, dessas organizações aí paralelas, militares, semi-militares, paramilitares, etc. Então, o autoritarismo ele é condizente com esse tipo de governos de elite, né, das elites. Mas isso não se atrela a falar de um Estado ineficiente como um todo, é um argumento liberal, né? Neoliberal, no caso, né? Porque é o liberalismo do pós-guerra, não é o liberalismo clássico do Império Britânico, é o liberalismo ali dos ordoliberais que foram trabalhando por dentro da Europa e exportaram o modelo para os Estados Unidos. Aí chegou Milton Friedman e ali virou, né, o neoliberalismo propriamente dito, que chegou no Chile. Aí seria, né, o neoliberalismo quanto tal. Então esse discurso de esquerda tradicional, né, de uma certa ineficiência, que é de direita também, né, uma certa ineficiência do Estado. Então uma leitura complicada do Kleber Mendonça, né, repetindo esses chavões, repetindo até uma certa caricatura, coisas do imaginário popular, que são as questões ali das assombrações do Recife, né, com uma certa graça e tal, mas, enfim, caricaturizando de alguma maneira. E quando você lê nessa chave do favor, é curioso que na década de 70, por exemplo, nessa época que passa o filme, você tem as organizações sindicais se formando, você tem o movimento negro, né, muito forte, né? A Lélia Gonzalez chega a dizer que, poxa, antigamente a gente era igual, tinha que ter um mestre-salas, né, a porta-bandeira, alguém para poder abrir, pedir licença e meio que fazer parte do desfile dos brancos. Aqui na década de 70 nós estamos entrando de frente, batendo na porta. Então essa leitura sempre negligencia os aspectos da luta popular. O próprio Roberto Schultz faz isso quando ele está lendo Machado de Assis. Você pegar a historiografia brasileira, vai mostrar, pô, organizações para poder, caixas econômicas de escravizados e ex-escravizados, de libertos, para poder comprar alforria, organizações para se defender nos tribunais, para poder, às vezes, conseguir uma alforria, conseguir algum benefício através da justiça. Você vai ver como é que se protegiam, né? Os escravizados se protegiam dentro da cidade, o labirinto da cidade, o Sidney Chalhoub fala isso. Ou pega os livros do João José Reis, que são clássicos sobre isso. Ou seja, toda uma forma de organização, ou seja, de racionalidade, né? E de resistência à opressão daquele governo né, autoritário que foi o governo do Segundo Reinado, se estendendo até a chamada República Velha, né? Como diz o Sérgio Buarque, aí é o mesmo contínuo histórico, né, do Segundo Reinado até a República Velha. Tem um corte aí com a Revolução de 30, todas as polêmicas aí envolvendo a Revolução de 30. Então, quem geralmente lê essas coisas falando sobre a chave do favor, desconsidera a resistência popular, que é o que ele faz, né? O Kleber faz, porque é um filme sobre uma pessoa, né? Um herói, e é um herói curioso. Por exemplo, acho que a cena talvez mais significativa do filme, eu falo talvez porque, né, cada um pensa de um jeito, mas para mim, né, a cena mais significativa do filme é quando o Marcelo lá, o personagem do Wagner Moura, ele ele pega e fala o nome dele naquela reunião de refugiados, né, de pessoas, né, que estão ali fugidas, clandestinos, né, não sei se é muito bem falar refugiado que está dentro do próprio Brasil, mas de clandestinos, né, naquela reunião ali de todo mundo está refugiado do regime. Ele fala o próprio nome e até incita os outros a falarem, né, os seus próprios nomes também, como se fosse uma catarse coletiva. O Kleber gosta de catarses, né? Deve lembrar aí do Bacurau. Mas é muito complicado para quem sabe o mínimo da história da ditadura, que você dá o mínimo de detalhe seu pessoal para alguém, você pode estar entregando um grupo como um todo, porque você não sabe o que a pessoa vai falar se ela estiver sob tortura. Então, você está ali, no caso, expondo, né, quem está protegendo essas pessoas, você tá expondo companheiros, você está expondo um monte de gente. Então, de fato, é um filme sobre um herói só, né, que de fato é um filme que não tem nada a ver com a ditadura, que é aquela história do Wagner Moura, o cara não tem nada a ver com nenhuma luta coletiva. Ele aparece até como
uma espécie de startupeiro, né? Esses caras que inventam um negócio e tal e fazem um pequeno empreendimento aí, só que dentro de uma universidade federal com dinheiro, com dinheiro do Estado, né? Ou seja, o Estado é ruim para algumas coisas, né? Mas ali no caso era bom, né? Tem esse elogio no filme, né? As inovações científicas do Nordeste, mas curioso no filme que ambienta, dizem, né, que ambienta tão bem a época, esse rapaz aí aparecer como alguém que inventou a bateria de lítio e o carro elétrico, né? Eu falo, pô, que loucura, né? 50 anos, até porque a universidade produz protótipos, não é porque a universidade produz protótipos também, são princípios científicos, né, que vão para a indústria modela isso, depois é que vai virar um produto comercializável, depois entra o marketing. Então o carro elétrico já é um produto, já é uma invenção científica que foi produtizada, né? Agora o princípio científico é outro, serve para várias outras finalidades que não só o carro elétrico ou as baterias. A questão das baterias é um problema para os celulares, né? Claro, celulares com maior potência, maior autonomia, carros com maior autonomia, placas solares com maior autonomia, que é a questão das energias renováveis. Então, a universidade trabalha nos princípios. Então, o cara aparece ali como um startupeiro, um cara que está produtizando algo, e não é o caso. Então, é um anacronismo claro. E por aí você vê, né, de novo, a emergência de um herói ressentido, né? Aquele cara que está buscando só. Isso é segundo o Ismael Xavier. Se buscar aí no Google, vocês vão ver o artigo dele sobre o herói ressentido. Tem outros artigos também. Enfim, sobre essa questão principalmente o artigo que ele fala, agora eu não vou saber o nome dele, mas quando ele faz a comparação com Eles Não Usam Black Tie, né? Como uma passagem, a ascensão desse herói ressentido. Um herói ressentido que está associado ao cinema de resultado, cinema que busca resultado, que quer um resultado mesmo de bilheteria, quer lucrar, quer ter ROI, retorno sobre o investimento, né? E aí o Kleber faz isso, o Agente Secreto é basicamente isso. Diz ele que estava fazendo um outro trabalho com esse nome de Agente Secreto, que meio que não deu certo, não foi para frente. E aí ele fez esse filme para o Wagner Moura, que é o cara que tem mais acesso, né, ao mercado estrangeiro, mas com essa coisa, né? O Kleber Mendonça tem essa coisa de ser, né, de esquerda e tal, né? Porque eu fico até com vergonha. Né, a gente é de esquerda, mas sabe que tem de tudo em todos os campos, né? No mundo na vida tem de tudo, né? Em qualquer grupo. Mas aí pega um cara que tem um posicionamento mais à esquerda, assim, pelo menos aparentemente, apesar de ser o Capitão Nascimento, enfim, ou outras coisas aí do mercado americano, entendeu? Fez o filme para ele e aí o agente secreto acaba, já que ele não é, se você for ver o agente secreto no terceiro mundo, no sul global, ele não vai ser um cara com crachá, um cara com verba, até porque o Estado não funciona, né? Então esse agente secreto ele vai funcionar numa outra vibração, numa outra vibe, né? Ele vai ser alguém clandestino, né? Uma clandestinidade que tem associação com determinados grupos que lutam, né, contra o regime, que pode ter associação com o próprio Estado, mas contra as políticas de Estado. Isso acontece, inteligência contra inteligência e tudo mais. Ou seja, se ele participa de alguma organização secreta ou de contra-inteligência, só de uma maneira muito indireta. Mas aí então ele trabalha no contra-intuitivo, principalmente de quem vai ver um trailer policial tradicional. Ele, não, fiz aqui um trailer, né, policial, político, eu fiz essa ambientação de época, eu trabalhei com esses atores e tal, né? Os atores famosos e tudo mais. Daí tem a questão dos anônimos lá, né? Até da senhorinha fumante. Eu também sou fumante, enfim. Não é nada contra, mas a senhorinha lá fuma bastante. E chama atenção que foi concorrer prêmio e tal. Mas a questão não é essa, mas a questão é que todo mundo orbita ao redor desses grandes personagens. Não é igual, sei lá, o Karim Ainus, que trabalha com alguns anões, faz até processo seletivo e tal, né? O Cláudio Assis e tal, é bem diferente, né? Dos anônimos, ditos anônimos, ou como Pasolini fazia, botava os caras até com o dente amarelo no meio para ser como protagonista, os caras, né, esteticamente não estaria enquadrado, mas a ideia era essa. Então ele coloca ali como uma forma até de legitimação, né, para orbitar ao redor disso, um cinema de resultado novamente acontecendo. Por isso que, eu faço até alusão aqui, essas críticas, né, ao cinema que o Ismael Xavier vai ver, que eu fiz a menção, ou a Ivana Bentes, aquela história, né, que se passou da estética da fome para a cosmética da fome.
Isso tudo é uma história muito antiga, que a gente pode ver até, principalmente a partir do ponto de vista do cinema marginal, década de 60 ainda, os Ganzella, Helene Dez, todo mundo novinho, com 20 e poucos anos, mas fazendo críticas a esse esquemão, né? Esse pessoal que vive, né, dentro desses altos ciclos, que é do ponto de vista da onde o próprio Kleber está vendo a memória nacional, está vendo tudo, né? Está produzindo o filme dele, está colocando uma distribuidora lá, né, com, sei lá, 60 funcionários ou mais, uma galera forte que é para poder botar no circuito desses festivais, já, como é que é? Premeditado, né? Já é um cinema de resultado premeditado. Então, enfim, é isso. Eu queria trazer um pouquinho sobre o Agente Secreto, né? Que está melhor desenvolvido no texto, que eu vou deixar o link aqui embaixo no Substack. E essa questão do Rosebur, né, da memória nacional, que é a memória nacional a partir do ponto de vista bastante elitista, como elitista é o filme como um todo. É isso. Se ficou alguma dúvida, se não concordou, se concordou, enfim, se quiser deixar um comentário que eu sempre respondo, o canal Pequeno é bom por causa disso. Valeu!